Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo com ângulos de 105 graus e 15 graus. Esse segmento aqui tem a mesma medida desse, ou seja, este ponto é ponto médio desse segmento, da base desse triângulo, e o nosso objetivo é descobrir qual é o valor do ângulo x. Bom, como que a gente pode fazer para resolver esse exercício, né? A gente pode utilizar o arco capaz dos 105 graus. Então eu coloquei aqui em miniatura a figura original do problema, e isso daqui, ó, é o quê? Dado que esse segmento já foi fornecido pelo problema, né, esse segmento vermelho ele está aqui e está aqui, eu só desloquei ele para cá, a gente sabe que existe uma única circunferência, de modo que a gente pode inscrever esse segmento nessa circunferência, e esse arco aqui, ó, ele vai ser o arco capaz de 105 graus, né? Existe essa única circunferência que tem essa propriedade, de modo que a gente consegue escrever esse segmento nessa circunferência, e este arco é o arco capaz de 105 graus. Ou seja, para qualquer ponto que a gente pegar aqui, ó, nesse arco, o que acontece? Se a gente ligar esse ponto até esse ponto, e esse ponto até o outro extremo do segmento, este ângulo aqui vai valer 105 graus. Se a gente pegar este ponto aqui e ligar aos extremos do segmento, então este ângulo também vale 105 graus. Para qualquer ponto, isso aqui acontece justamente porque estamos pegando o arco capaz de 105 graus relativamente a este segmento fixado previamente aqui, esse segmento vermelho. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou prolongar esse segmento, ó. Vamos prolongar esse segmento, né? Vamos fazer aqui uma semi-reta. E o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, por exemplo, um ângulo aqui, ó, de 15 graus, nesse sentido, ó. Aqui eu peguei um ângulo qualquer de 15 graus, né? E como esse ângulo aqui é de 15 graus, então, ao a gente fechar, ó, a gente vai fechar esse triângulo aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos um ângulo de 105 graus, né? Porque, como eu falei, estamos diante do arco capaz de 105 graus. Então, este ângulo, obrigatoriamente, é um ângulo de 105 graus. Este ângulo aqui, ó, também é um ângulo de 105 graus, né? Esse aqui, ó, também é um ângulo de 105 graus. Mas vamos ficar apenas com esse. Então, essa figura aqui, ela poderia ser uma solução para o nosso problema, né? E perceba que este ponto aqui do exercício, ó, ele tem que estar obrigatoriamente nesse arco capaz aqui de 105 graus. A gente tem que escolher este ponto de tal maneira que ele esteja em algum lugar desta região aqui. A gente poderia também ter pego um ângulo aqui, ó, de 15 graus, nesse sentido. Ou seja, a reta vermelha é paralela à reta azul, né? Então aqui nós pegamos um outro ângulo de 15 graus. E se a gente ligar este ponto até esse ponto e esse ponto até esse ponto, aqui em cima nós formamos também um ângulo de 105 graus. E esse triângulo vermelho, né, esse triângulo maior vermelho, poderia ser uma solução, né? Poderia ser uma solução também para o nosso exercício, né? Então perceba que este ângulo aqui, ó, que é o ângulo x que nós estamos procurando, se a gente muda a posição deste ponto, esse ângulo x aqui ele também muda, né? Ó, aqui é o ângulo x que nós queremos descobrir, e aqui também é um outro ângulo x que possivelmente pode ser o ângulo que nós queremos descobrir. Então, ao a gente mudar a posição aqui deste ponto, este ângulo aqui de baixo muda. Então, o que isso tudo nos sugere? Nos sugere o seguinte, ó, a gente pegar um prolongamento de reta aqui, pegar esse prolongamento de reta e pegar um ponto nesse prolongamento de reta, um ponto aqui qualquer, na verdade não vai ser um ponto qualquer, mas a gente vai escolher um ponto aqui, de tal modo que quando a gente fizer esse ângulo de 15 graus, então a gente escolhe um ponto com um ângulo de 15 graus que vai tangenciar a circunferência. Então aqui eu peguei um ângulo de 15 graus e esse ângulo de 15 graus ele vai tangenciar a circunferência nesse ponto aqui. E tudo nos sugere que este ponto aqui é justamente este ponto aqui, este vértice do triângulo do exercício original, porque a gente viu ali que existe uma quantidade infinita de possibilidades, né, de a gente pegar um ponto aqui nesse prolongamento, fazer um ângulo aqui de 15 graus, a gente viu que existe uma quantidade infinita de possibilidades para aquele valor do ângulo x.
Então, quando eu pego esse ângulo de 15 graus e faço, né, de tal modo que ele tangencia a circunferência, a gente ainda não sabe se esse segmento aqui, ó, é igual a esse como está aqui no exercício. A gente não sabe isso, a gente não sabe se esse segmento é igual a esse. Mas a gente pode tentar provar, né? A gente vai mostrar que de fato esse segmento aqui, ó, é igual a esse. Não. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse ponto, vou ligar até esse ponto de tangência e vou pegar esse ponto e vou ligar até esse outro ponto aqui. Então a gente já sabe que este ângulo ele vale 105 graus, porque estamos diante do arco capaz de 105 graus. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar este ângulo aqui de Y. A gente não sabe se é aquele ângulo ali do nosso problema, né? Vou chamar ele de Y e perceba que ele é um ângulo inscrito nessa circunferência verde. Ele está determinado, né, por esta corda aqui, ó. E este ângulo aqui é o que? Ele é um ângulo de segmento. O nome dele é um ângulo de segmento. A gente tem aqui uma reta tangente e esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor do ângulo inscrito. A gente já sabe isso nos nossos conhecimentos básicos da geometria plana. O ângulo de segmento ele tem o mesmo valor do ângulo inscrito. Então aqui a gente coloca Y. Este ângulo aqui, ele vale Y. E como este ângulo ele é um ângulo externo a esse triângulo, então ele vale a soma de Y mais 15. Então aqui a gente vai colocar Y mais 15 graus. E agora a gente consegue descobrir quem é o ângulo Y, ó, porque se a gente somar os ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. Então vamos somar os ângulos desse triângulo. Nós temos Y mais 15 mais 105. Isso tem que dar 180 graus. Ou seja, 2Y mais 120, isso dá 180 graus. Ou seja, 2y tem que ser igual a 60 graus. E daqui a gente tira que o y tem que ser igual a 30 graus. Então aqui vale 30 graus. Aqui também vale 30 graus. E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar mostrar que o x ele vale 30 graus, que o x é exatamente igual a y. O que a gente precisa fazer nesse momento? É simplesmente mostrar que esse segmento vermelho aqui, ó, tem a mesma medida desse segmento. Ó. Porque esse ponto aqui está unicamente determinado. Se a gente conseguir mostrar que esse segmento tem a mesma medida desse, então a gente descobre que o y vale 30 graus. Ou melhor, a gente descobre que o x do problema original vale 30 graus. Né? Então o que a gente vai fazer agora? Bom, perceba que este ângulo, ele é um ângulo obtusângulo, né? Ele vale 105 mais 30, ele vale 135 graus. Então, como é um ângulo obtusângulo, isso significa que o circuncentro desse triângulo preto que nós construímos, ele está fora do triângulo. Então, nós vamos considerar o circuncentro desse triângulo preto. Então, ele está mais ou menos aqui para baixo. Ele está fora do triângulo, né? Então, esses segmentos azuis que eu estou fazendo, eles são raios da circunferência que circunscreve o triângulo preto. Então, aqui a gente pinta de azul. Aqui nós pintamos de azul também, né? Esse segmento aqui também é azul. E este ângulo aqui a gente consegue descobrir, ó, porque ele é um ângulo inscrito nessa circunferência, né? Existe uma circunferência que está passando aqui, né, por esses 3 vértices desse triângulo. E este ângulo aqui, ele é um ângulo central da circunferência. E este ângulo aqui é um ângulo inscrito da circunferência, né? Esse ângulo inscrito, ele enxerga esta corda. Esse ângulo central, ele enxerga a mesma corda. Então, o ângulo central, ele vale o dobro do ângulo inscrito. Logo, este ângulo, ele vale o dobro de 30, ele vale 60 graus. E, portanto, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser um triângulo equilátero, né? Porque ele já é um triângulo isósceles, de lados iguais a cor azul. E, como esse ângulo aqui é de 60 graus, então esse triângulo é mais do que isósceles, é um triângulo equilátero. Aqui vale 60 graus. Como já temos 15, aqui, portanto, vale 45 graus. Este ângulo aqui de cima, ele vale 60 graus. Como já temos um ângulo de 30 graus, aqui vamos colocar 30 graus também, né? 30 mais 30 tem que dar os 60 graus.
Quanto que vale este ângulo? Ó? Este ângulo é um ângulo central à circunferência e enxerga esta corda. Esse ângulo é um ângulo inscrito, esse ângulo de 15 graus é um ângulo inscrito à circunferência e enxerga a mesma corda. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, se aqui vale 15, aqui vale 30 graus. E perceba que como esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, né? 30 mais 60 dá 90 graus. Ele é um triângulo retângulo isósceles, né? Como este ângulo aqui ele vale 45 graus, este ângulo também vale 45 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 75 graus. A gente até pode marcar este ângulo aqui de 75 graus também, né? Porque esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. De ângulo de base igual a 75 graus, 75 graus. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ligar este ponto até este ponto. Né? Antes perceba, né? Então ligando esse ponto até esse ponto, antes a gente pode notar o seguinte, né? Que esse segmento aqui a gente também pode pintar de azul, né? Porque o triângulo aqui, esse triângulo que nós formamos é um triângulo equilátero, cujo lado é esse lado aqui que eu pintei de azul. Então ligando este ponto aqui, ó, a esse, formando esse segmento verde que eu fiz, esse segmento verde ele vai ter que ter a mesma medida desse segmento aqui do lado. Ó. Esse segmento aqui, ó, e esse, eles têm que ter a mesma medida. E por que isso? Porque essa reta aqui, ó, é uma bissetriz do ângulo de 60 graus do triângulo equilátero. Né? Essa bissetriz ela também é uma mediatriz desse segmento aqui de baixo. Então, este ponto ele está sobre a mediatriz desse segmento. Então, esse ponto ele é equidistante dos extremos do segmento. Então, esse segmento aqui, se a gente pintar de verde, tem que ser igual a esse segmento aqui, que, portanto, a gente tem que pintar de verde, justamente porque este ponto está sobre a mediatriz desse segmento azul aqui de baixo. Agora, nós formamos aqui um triângulo que é isósceles, né? Porque ele tem lado verde. E, portanto, como aqui já vale 45 graus, este ângulo aqui, ó, ele tem que valer 45 graus também. Como tudo vale 15, né, como todo esse ângulo aqui vale 60, e como aqui a gente já colocou 45, aqui nós vamos colocar também 15 graus, né? A gente vai colocar 15 graus porque 15 mais 45 dá 60 graus, para fechar os 60 como a gente já tinha desde o início. Agora, esse triângulo, ó, ele é um triângulo isósceles, né? E por que ele é um triângulo isósceles? Porque aqui a gente tem um ângulo de 30 mais 15, 45. Aqui nós temos um ângulo de 45. Então, o que nós acabamos de concluir? Né? Nós acabamos de concluir que o segmento vermelho tem exatamente essa medida aqui, ó, porque esse triângulo ele é um triângulo isósceles de ângulo de base igual a 45, 45. Logo, como esse segmento vermelho é igual a esse, né? Então aqui a gente pinta de vermelho. Então, na verdade, esse segmento aqui ele era vermelho. Aqui também é vermelho, né? E nós chegamos exatamente, ó, na figura do nosso exercício, né? Esse ponto aqui a gente já sabe que está unicamente determinado, né? De tal modo que esse segmento aqui tem que ser exatamente igual a esse. Então, de fato, o x ele vale 30 graus, né? O x é esse y que nós já havíamos descoberto. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.